O duelo com o Flamengo, nesta sexta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão, pode ser histórico para o Corinthians e para a Arena Corinthians. A equipe de Jair Ventura, Cássio, Jadson, Romero e Cia poderá obter sua 100ª vitória no estádio desde a inauguração, em maio de 2014. Até agora, o Timão obteve 99 triunfos, 37 empates e 14 derrotas. Isso quer dizer que a cada 10 jogos do Corinthians em Itaquera, a equipe vence 7, empata 2 e perde apenas 1. O Timão marcou 256 gols e levou 94 durante as 150 partidas disputadas na Arena. Algumas dessas 99 vitórias são inesquecíveis para o torcedor do Timão, a começar pela primeira, que veio no terceiro jogo do estádio alvinegro. Em duelo válido pelo Brasileirão 2014, a equipe de Mano Menezes fez 2 gols com menos de 10 minutos, levou 1 nos acréscimos, e venceu o Internacional, por 2-1, gols de Guerreiro e Fagner. Os 3 primeiros clássicos contra os 3 principais rivais também foram com vitória, diante do Palmeiras, por 2-0, diante do São Paulo, por 3-2, diante do Santos, por 1-0, os 3 jogos válidos pelo Brasileirão 2014. Detalhe: Guerreiro fez gol nos 3 duelos. A primeira vitória em duelo internacional foi no amistoso contra o Corinthians Casuals, da Inglaterra, por 3-0, na temporada 2015. Dias depois, viria a primeira vitória internacional em jogos oficiais, diante do Once Caldas, da Colômbia, por 4-0, pela pré-Libertadores. As vitórias com placares mais elásticos ocorreram nas temporadas 2015 e 2016, respectivamente, diante de São Paulo, 6-1, e Cobresal Chi, 6-0. O primeiro duelo válido pelo Brasileirão e o segundo pela Copa Libertadores. A vitória de virada mais incrível foi no Brasileirão 2016, diante do Coritiba. A equipe de Tite perdia por 1-0 até os 44 do segundo tempo. Foi quando André recebeu o cruzamento de Wendel e empatou. Aos 49, no último lance, Marquinhos Gabriel cruzou e Wendel fez o gol da virada. Os 2 gols nos acréscimos. Uma das vitórias inesquecíveis, mesmo com o placar magro, foi a do derby da primeira fase do Paulistão 2017, quando o Corinthians fez o gol nos minutos finais com apenas 10 em campo. Gabriel havia sido expulso de forma injusta, e, para finalizar, uma vitória que culminou com o título. Foi diante do Fluminense, por 3-1, pelo Brasileirão 2017. Os 2 gols de Jô, que viraram o placar, antecederam de Jadson, que fez a Arena Corinthians explodir de vez com a conquista do heptacampeonato. A última, 99ª, foi exatamente na quarta-feira, diante do Flamengo, que rendeu a passagem do Timão para a decisão da Copa do Brasil. A Fiel espera que, diante do mesmo adversário, na noite desta sexta-feira, o Corinthians chegue à sua 100ª vitória em Itaquera. O 100º jogo foi histórico. Foi na decisão do Paulistão 2017, a primeira da história do estádio. Após triunfar em Campinas, por 3-0, o Corinthians empatou com a Ponte Preta, por 1-1, e garantiu o primeiro título em Itaquera numa decisão com mata-mata. 100º jogo de um jogador. O primeiro que alcançou essa marca de 100 jogos em Itaquera foi Cássio, e também foi num jogo histórico. Diante do Palmeiras, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, o goleiro fez seu 100º jogo pelo Corinthians. O triunfo, por 3-2, praticamente selou o heptacampeonato brasileiro. O 100º gol. O 100º gol do Corinthians no estádio foi marcado por Jadson, que também havia sido autor do primeiro gol. O camisa 10 abriu o placar diante do Coritiba no segundo turno do Brasileirão 2015, de pênalti.
Aquele triunfo, praticamente, selou o hexacampeonato brasileiro. Do 100º golo do 100º gol do Corinthians em Itaquera foi marcado por Jô, diante do Atlético Paranaense, pelo Brasileirão 2017. O centroavante, aliás, marcou os dois do empate, por 2-2, com os paranaenses. Mais uma marca para Jô em sua passagem pelo Timão.